graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Você pode dar uma graça e a paz à pessoa que está do seu lado, abençoar a vida dela, convidá-la para que se sente ao seu lado, para que juntos a gente partilhe a palavra. Seja muito bem-vindo. Obrigado os meninos do louvor, sempre nos abençoam tanto. Glória a Deus pela vida de vocês. Você pode sentar-se no seu lugar. Que prazer recebê-lo aqui nessa noite, em mais uma noite de casa cheia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom receber você e sua família aqui. Você que nos acompanha online, onde você estiver, quando você estiver, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe nos comentários essa transmissão de onde você nos acompanha. E a você que nos visita, pedimos que ao final, por favor, seja conosco lá na sala VIP. A gente tem um presente para te entregar. Deus tem um plano na sua vida. Estamos muito felizes, animados. Viemos de uma semana muito abençoada na vida da igreja. Foi semana de jornada de oração. Muita presença de Deus, muita graça do Senhor, nossos pequenos grupos se reunindo, a Rede Team, com muitos adolescentes aqui na sexta-feira para a glória do Senhor, culto jovem ontem. Hoje de manhã começamos uma nova série de palavras, na verdade a segunda temporada da série da cultura do voluntariado, e hoje à noite nós estamos aqui. Tem algo muito importante que está prestes a acontecer, está prestes a começar nesse segundo semestre na vida da igreja, que são os cursos da família, tá bom? Os cursos da família começam a partir do dia 11 de agosto, então nós temos, alguns desses cursos aqui já acabaram as inscrições, tá? Algum desses aqui, se você olhar no nosso aplicativo, a gente tem 2 cursos que as inscrições já fecharam. Mas a gente tem Casados para Sempre, que é o curso para os casais da igreja, CRAU, que fala sobre finanças, integridade sexual, é um curso, é uma novidade que nós estamos fazendo, vai ser a primeira turma, é um curso ministrado para rapazes a partir de 15 anos de idade. Tá bom? Então você pode já na sua juventude agora escolher não sofrer as desventuras da imoralidade sexual. Você pode ter uma juventude santa para a glória de Deus. Amém, queridos? Então esse curso vai ser uma bênção, imoralidade sexual, integridade sexual, para fugir da imoralidade sexual. Vai ser ministrado, vai ser bênção do Senhor. Nós temos design divino, tivemos a primeira turma no semestre passado. Esse é um curso extraordinário, que fala sobre feminilidade bíblica, material riquíssimo, preciosíssimo, fala muito ao coração das nossas mulheres, mulher única, homens fortes em tempos difíceis, e também outra novidade dos cursos da família nesse semestre, que é a preparação para a chegada do bebê. A água do bebedouro tem feito efeito para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Está com dificuldade? Vai lá, certo? No tanque de Betesda, toma um gole da água, algo vai se abrir aí, tá bom? Mas tem feito efeito. Então está vindo uma temporada aí de casais grávidos aqui na Memorial, e nós queremos te ajudar para a chegada desse bebê. Muda um pouquinho a vida, você vai ver. Pouca coisa, é um detalhe, um pouquinho só. Então, esse curso, olha que legal, ele vai ser online, tá bom? É uma turma online, os facilitadores são aqui da igreja, então os casais vão se encontrar online ali nesse curso para preparação para a chegada do bebê. Quer um conselho do vosso pastor? Corre, se inscreve, porque rapidinho as vagas acabam depois que a gente divulga assim. Então, abaixe o nosso aplicativo ou vá no nosso site, faça a inscrição e cresça. Tem uma pérola também aí que a gente está oferecendo dentro da escola bíblica. Hoje a gente teve aula inaugural, mas ainda dá para você participar do curso Decifre o Seu Filho Adolescente. Conhece Decifre e Fortaleça o Seu Filho. Este curso é no domingo, às 9 horas da manhã. O casal pode fazer, ou só o pai, ou só a mãe. Ainda dá tempo de você se matricular, se inscrever. Até o próximo domingo você ainda pode entrar na turma, depois a gente fecha, porque o conteúdo roda para frente, muito importante para gerar essa conexão, essa proximidade nos corações. Então, somos nós investindo na sua vida. Uns dias atrás eu estava lendo um livro do Jordan Peterson, que é o Mais 12 Regras para a Vida, e ele falava sobre vida, sobre casamento, e ele dizia assim, um negócio muito interessante no livro, ele falava assim: por que é que você estuda para ser engenheiro, estuda para ser médico, estuda para a sua profissão, e você não para estudar sobre casamento e criação de filhos? Uma coisa que dá tanto trabalho, que exige tanto de nós, e a gente acha que dá para ir fazendo no empírico, do jeito que nós sabemos fazer, não é? Então, para um pouquinho
estuda sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre finança dentro de casa, sobre ser homem, sobre ser mulher, conhece a verdade liberta e muda a nossa história. Amém, queridos? E por fim, agimos a palavra, vai acontecer também no próximo sábado, o nosso curso sobre inclusão. A Igreja Batista Memorial tem sido na nossa cidade uma referência no Ministério Infantil com relação ao trabalho de inclusão de crianças atípicas, crianças especiais. E a gente está realizando um fórum no próximo sábado, dia 9 de agosto, à 1h30, da 1h30 às 18 horas. Ele é tanto para pessoas que servem no Ministério Infantil, quanto também para pais de crianças especiais. Então, se você conhece um casal que tem um filho atípico, sabe de alguém que trabalha no Ministério Infantil, sabe de outras igrejas que precisam de conhecimento, de investimento, divulgue, traga-os. A responsável pela inclusão da igreja, que é a Amanda, vai estar ministrando esse curso. Também no dia ela vai fazer o lançamento do e-book, que ela preparou um e-book com um material extraordinário da sua tese de doutorado sobre inclusão de crianças especiais. Então, é a gente avançando, levando o reino para todas as pessoas, em todo o tempo. Louvado seja Deus. Vamos dar um glória ao Senhor, vamos aplaudir a Jesus. O Senhor é bom. Graças a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 21. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Partilho com você uma palavra hoje que se chama livre para ser escravo de Cristo. Livre para ser escravo de Cristo. E nós vamos basear o conceito dessa palavra em Êxodo, capítulo número 21, dos versículos de 1 a 6. O texto será projetado, mas você pode também acompanhar no seu lugar. Êxodo 21, de 1 a 6, diz assim: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. No 7º ano, será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela lhe der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, fala ao nosso coração hoje. Eu suplico graça, misericórdia sobre nós. Preciso de Ti, tudo é sobre Jesus, e eu te peço, guia nosso coração nas verdades da Tua palavra nessa noite, e que ao final de tudo a gente saia daqui com mais vontade, mais sede, mais afinco em nossa alma de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Preciso que você venha comigo um pouquinho para o contexto da cultura do Antigo Oriente Próximo. No Antigo Oriente era comum que houvessem relações de servo e senhor, de senhor e servo, de dono e escravo. As culturas daqueles dias eram assim. E o povo de Deus, vivendo no meio daquela cultura, ele também tem essa relação dentro dela. Só que a relação entre escravo e senhor, ou servo e senhor, no meio do povo de Deus, ela era diferente, ela era mais humana. A Torá, a lei do Senhor, baseava como que seriam essas relações. Por exemplo, se você comprasse um escravo, se você tivesse uma pessoa que era seu servo, ele deveria ser considerado uma pessoa da comunidade. Ele era como um das pessoas do povo, não havia uma discriminação. Ele também tinha direito, por exemplo, ao sábado, ao dia do descanso. Ele não trabalhava de sol a sol todos os dias. A Torá também previa, por exemplo, que se um senhor, agisse com crueldade para com o seu servo, aquele homem ficava livre na mesma hora e o senhor poderia ser punido pelo seu ato de crueldade para com o seu servo. Então, a lei que regia essa relação entre servo e senhor, ela era muito mais humana, ela era muito mais baseada em princípios mais elevados. Muitas vezes, alguns servos acabavam se tornando como gente da família. Por exemplo, você vê Abraão dizendo para o Senhor que o herdeiro da sua casa ia acabar sendo Eliezer o Damasceno, Gênesis capítulo número 15, quando ele diz: Senhor, como é que vai ser isso? Eu não tenho filho ainda, e o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Então era um escravo de outra nação,
que se Abraão partisse sem filhos, era ele que ia ser o herdeiro de todas as suas posses. É o próprio Eliezer que é designado por Abraão depois para ir buscar uma esposa para Isaque, seu filho. É o servo de Abraão quem escolhe Rebeca para casar com Isaque. Então esse contexto, essa relação se dava dentro desses princípios. E havia dentro da lei também duas previsões legais de que aquela pessoa seria livre. A primeira delas, essa que eu li, ela trabalhava 6 anos e ao 7º ano ela era livre, e havia também o ano do jubileu. Quantos aqui já ouviram falar do ano do jubileu? Alguma vez assim? Levítico capítulo número 25, você pode ler. O ano do jubileu era a soma de 7 anos, ou 7 vezes 7 anos, 49 anos. Então o ano do jubileu era o ano número 50, e no ano número 50 o que acontecia? Todos os escravos eram livres, as dívidas eram perdoadas e muitas terras voltavam para a mão dos seus antigos donos, gente que havia perdido terra e que agora tinha direito a isso também. A ideia do jubileu era de retorno, de ser reembolsado naquilo que se havia perdido. Então essas eram as duas previsões legais para que o escravo pudesse ser livre. E o texto que nós lemos, ele fala dessa primeira previsão legal, de que o escravo trabalharia 6 anos e que ao 7º ano ele seria livre. Só que havia uma vírgula aí, porque podia acontecer de que o escravo trabalhasse 6 anos e ele chegasse no 7º ano, na hora de ser liberado, ele dissesse assim: não, eu quero ficar, eu quero continuar, eu quero permanecer aqui. E se essa fosse a vontade então daquele servo, aquele escravo, o seu senhor o levaria até os portões da cidade, até a entrada da cidade, onde ficavam os anciãos, que era uma espécie de tribunal, de fórum da época, e ele então ia declarar que ele queria ficar na casa do seu senhor, que ele não queria ir embora. E aí o que ia ser feito publicamente ante todos? Ia chegar com ele à porta da cidade, ia pegar uma alcunha e ia furar a orelha daquele servo. Daquele dia então, ele passaria a ser conhecido como o servo da orelha furada, o escravo da orelha furada. E quando olhassem para ele, eles iam saber de 2 coisas: que ele decidiu ficar com o seu senhor, segundo, que ele seria servo do seu senhor para sempre, que ele nunca mais iria embora. E pensando sobre isso, algumas coisas, a gente precisa se lembrar, irmãos, trazendo isso para a nossa vida, de que eu e você, nós também fomos libertados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que é livre, graças a Jesus nessa noite, dê glória a Deus ao seu lugar. Nós somos livres, o Senhor nos libertou. E às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com essa liberdade e entender o que de fato seja essa liberdade cristã. O reino de Deus é um reino de liberdade. O texto diz, famoso, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz a Bíblia, Ele nos libertou do império das trevas. Então, nós também éramos escravos. Por que nós éramos escravos? Porque a gente havia contraído uma dívida que a gente não podia pagar. Esse era um dos principais motivos porque os hebreus eram escravos entre si também, porque às vezes eu contraí uma dívida com alguém e eu não tinha mais como pagar, e eu dizia assim: tudo que eu posso fazer agora é trabalhar para você. Então eu e você contraímos uma dívida também, e essa dívida se chama pecado, e não tem o que a gente fizesse que pudesse dar jeito no pecado. A gente contraiu uma dívida que era impossível de nós mesmos pagarmos. É por isso que Jesus vem, e a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz do Calvário, ou seja, eu paguei a dívida de vocês, e agora nós somos livres, amém, queridos? Só que nós somos livres para quê? Livres para ser escravos de Cristo. É isso, pastor, que a Bíblia diz? Sim, irmãos, é isso que a Bíblia diz. Paulo vai nos dizer, coloca para mim por gentileza. A Bíblia vai nos dizer em 1 de Coríntios, capítulo número 7, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está escrevendo uma carta aos Coríntios. Naquela cultura havia ainda a cultura da servidão e da escravidão, e ele diz: você é escravo de alguém, você é servo de alguém. A partir do momento que Jesus entra na sua vida, agora você é livre.
Você foi livre no seu espírito. Mas ele está dizendo, se o evangelho chegou ao seu coração e você é livre, a partir de agora você é escravo do Senhor. Ele está fazendo esse jogo de palavras para dizer assim que liberdade não tem a ver com condição socioeconômica ou com condição social. Liberdade tem a ver com o tipo de relação que a gente tem com o Senhor. Na verdade, o que ele talvez esteja querendo dizer para nós claramente é que só é livre de verdade, não importa a sua condição, só é livre de verdade quem é escravo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Você é escravo, você não é escravo, essa não é a condição que importa. A condição que importa para você ser livre é se você é ou não escravo de Cristo. E eu queria, juntando isso, olhar um pouquinho para essa história do servo da orelha furada, porque Paulo depois vai dizer aos Romanos que tudo que foi escrito para a nossa edificação. Eu penso que tem algumas lições preciosas ao nosso coração, que nos ajudam a caminhar numa verdadeira liberdade com o nosso Senhor. E em primeiro lugar, o que é liberdade de verdade? Como que a gente é livre de verdade? Em primeiro lugar, eu digo, é quando existe renúncia. Diz o versículo de número 5 de Êxodo 21, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. O que é renúncia, irmãos? Renúncia, vamos traduzir isso bem popularmente, vamos trazer para o chão da vida. Renúncia é quando eu decido entregar o controle para outro. Isso é renúncia. Como que a gente renuncia às coisas? É quando a gente pega o controle ou da nossa vida, ou de alguma situação, e a gente renuncia àquele controle e passa para outra pessoa. É isso. Enquanto eu estou controlando alguma coisa, controlando uma situação ou controlando a minha vida, eu ainda não renunciei. E o que está aqui, que é claro no texto, é que ele não é obrigado a renunciar. Renúncia é uma decisão minha. Ninguém pode renunciar a algo que eu tenho por mim, a não ser a minha esposa. Sou eu quem faço as minhas renúncias. Então pense assim, mais ou menos comigo. Vamos supor que a vida, entre comigo nessa barca aqui agora. Vamos supor que a vida fosse como uma corrida de rally, tá bom? Sabe aquelas corridas de rally que tem o piloto e o copiloto? Paris-Dakar, esses rallies por aí. Então, você vai ter que pilotar um carro ali, vai ter uma dupla, você vai ter uma dupla para o seu rally, você não sabe quem é, aí roda uma roleta do mundo, digamos assim, é sorteado a pessoa que vai andar com você naquele rally, e a pessoa que foi sorteada para estar com você é esse camarada aqui, ó. Beleza? Todo mundo sabe de quem nós estamos falando? Tem um pessoal meio assim, né? Estou falando do Lewis Hamilton, tá? Acho que ele é 7 vezes campeão da Fórmula 1, se eu não estou enganado, certo? Agora ele está na Ferrari, né? Eu parei de assistir também. Muito bem, esse camarada, que é assim, talvez top 3 dos pilotos da história da Fórmula 1, ele é o seu parceiro de corrida. E aí ele chega, se ele é o seu parceiro de corrida, o que você faz? O que você faz? Um vai pilotando e o outro vai no banco do lado do piloto. Aonde que você senta? Concorda comigo? É óbvio. Agora já imaginou se você chega e fala assim, Lewis, dá licença e senta aí que o pai vai mostrar para você como é que faz. Aqui está comigo. Aqui, eu vou mostrar para você como é que é. Pensa na hora de enfileirar ali, todo mundo olhando, você pilotando e o Lewis Hamilton no banco do copiloto. O que todo mundo diria para você? Sim ou não? Você está maluco, cara? Você, né, bebeu água do esgoto? O que foi, né? Está doido? Sim ou não? Muitas vezes, a gente faz exatamente isso com Jesus. Jesus se apresenta e diz assim, eu quero pilotar a sua vida. A gente fala assim, Senhor, está comigo. Aqui sabe, senta no banco do copiloto e eu vou ditar as ordens. Eu acho que o Senhor, do alto da sua eternidade, não sabe tanto quanto a vida que eu, que já tenho 25 anos. Às vezes a gente faz assim. Não seria uma loucura o céu olhando, a gente olhando e falando, mas Jesus quer tomar o controle da vida dessa pessoa, e Ele insiste em dizer, não, eu vou pilotar, eu vou fazer, eu sei o melhor caminho, eu sei, sou a sandice, mas é exatamente assim que muitos de nós às vezes faz. Diz assim, Senhor, eu quero ficar no controle, e eu quero que o Senhor me dê uns conselhos, o máximo que eu vou pegar umas orientações, mas dar o controle da minha vida para o Senhor, acho que não vai dar. É assim muitas vezes que a gente age com o Senhor.
a gente às vezes não sabe usar essa liberdade para renunciar por algo melhor. O que aquele servo da orelha furada dizia quando ele estava chegando nas portas da cidade dizendo, eu vou ficar aqui? Ele estava dizendo publicamente para todos, eu prefiro estar com a minha vida nas mãos do meu dono do que ter a minha vida nas minhas mãos. Ele estava dizendo para todos, é melhor ser teu servo do que andar por mim mesmo. É melhor estar na tua casa do que andar errante por qualquer outro lugar. O Senhor cuida de mim melhor do que eu mesmo posso cuidar de mim. É por isso que eu quero ficar. Então isso é uma renúncia, meus irmãos. Quando Paulo estava preso, estava sendo mandado para Roma para julgamento, esse Atos capítulo de número 27, ele está fazendo uma viagem de barco e o barco vai afundar. Como eu já expliquei para vocês, todo barco que Paulo pegava afundava, né? Tem pelo menos 3 naufrágios de Paulo no Novo Testamento. Paulo pegava um barco, ele afundava. Conselho pastoral para você que vai fazer um cruzeiro: pega a lista de passageiros. Se tiver lá uma pessoa assim, um tripulante chamado Paulo de Tarso, é melhor não ir, certo? Vai afundar o barco vai afundar, no meio da tempestade, aquele negócio todo, e Paulo chega, se põe no meio do povo e diz assim, ninguém vai se perder, só vamos perder o navio e as coisas, mas ninguém vai morrer. Mas no meio dessa declaração, olha o que ele diz em Atos capítulo número 27, versículo 23, o Deus de quem sou e a quem sirvo. Irmãos, que declaração extraordinária, o Deus de quem sou. Eu não só, a liberdade cristã não é dizer, eu só faço coisas para Deus, não é só eu desempenho uma performance para a glória de Deus, não é só eu faço as coisas que Ele me manda, é o Deus de quem eu sou. Eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade dEle. E isso é maravilhoso, porque quando uma coisa é de alguém, ela se sujeita ao seu dono, em tese a quem pertence. Irmãos, liberdade cristã não é só fazer aquilo que Deus quer, é ter a consciência de que nós somos do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele me tem nas suas mãos, já entreguei a minha vida para Ele, eu já renunciei, eu não só presto serviços ao Senhor, eu pertenço a Ele. A renúncia é o que abre os ciclos de verdadeiro ganho na nossa história cristã. Jesus disse isso em Mateus 16, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Tem histórias que o Senhor quer escrever na sua vida, que elas não serão possíveis de ser escritas, enquanto você não renunciar ao que é necessário renunciar. Foi assim com Abraão, me dá Isaac, foi assim com Ana, que entregou Samuel antes dele nascer, foi assim com Moisés, que diz o livro dos Hebreus, que ele rejeitou o palácio preferindo ficar com os escravos, foi assim com Maria, que rejeitou os seus planos para dar a luz ao Salvador. Tem histórias que Deus só pode escrever na nossa vida no dia em que nós renunciamos e entregamos o controle para o Senhor. Isso é liberdade verdadeira. O que mais eu penso? Em segundo lugar, nessa noite, que livres para ser escravos de Cristo sempre vai passar pelo caminho da obediência. O texto do versículo número 6 diz, então o dono do escravo o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Ele tem a orelha furada, é verdade, ele decidiu ficar, é verdade, mas isso não dá para ele a prerrogativa de dizer assim, agora eu faço o que eu quero. Não, ele tem um dono. E se ele tem um dono, ele tem alguém a quem ele obedece, ele é um escravo. Ele está dizendo, eu decidi ficar, mas não é só eu decidi ficar nos meus termos, hein? Fico, mas só fico se for do meu jeito. Ele diz, eu fico, e fico para te obedecer, e fico para cumprir a tua vontade, e fico para cumprir aquilo que o Senhor quer de mim. Sabia que quando você lê a Bíblia com calma, especialmente os livros de Isaías e Jeremias, você vai perceber que existe um tipo de adoração que é inútil. Tem um tipo de adoração que não serve para nada. E a adoração que é inútil é a adoração que não é seguida por uma vida de obediência. Adorar e não obedecer não serve para nada. Não adianta eu adorar e me assentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo número 1. Não adianta.
Não adianta. Um dos melhores presentes que você pode dar para alguém que está como autoridade sobre sua vida é obediência. Filhos copiaram? Obediência. Dia dos pais, semana que vem, com certeza você vai dar um baita presente para o seu pai. Amém, pais? Vai ser um dia de glória, louvado seja Deus. Aí chega o seu filho, ele te dá, sei lá, ele te dá um Hugo Boss, né? Ele te dá um presentão, ele te leva numa churrascaria, não sei, ok, tudo bem. E ele passa o resto do ano te desobedecendo. Adianta de alguma coisa? Ele chega, ele é carinhoso, ele é um filho carinhoso, ele obedece, ele beija, ele fala: o Senhor é meu pai querido, o Senhor é meu paizão, o Senhor é demais, o Senhor é rápido, o Senhor é forte, o Senhor é bonito, o tempo e tal, não sei o que, filho, pega tal coisa para mim, não vai dar. Não adianta de nada. Às vezes somos nós aqui, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é tremendo, Deus, o Senhor é bom, Deus, o Senhor é justo. Aí fala assim: faz tal coisa, não vai dar, Deus. Não vai dar, passa amanhã, porque estou ocupado com outras coisas, eu não quero te obedecer. A obediência inútil é uma obediência onde não existe, a adoração inútil é uma adoração onde não existe a obediência. C.S. Lewis disse certa vez: obediência é a chave para todas as portas de crescimento espiritual. Deus não quer apenas nossas intenções, mas nossas ações. Você deve cantar com a boca e deve cantar com as atitudes. É isso que ele está dizendo. E tem portas que não se abrem para filhos desobedientes, tá? Não abre, não adianta bater. Não abre. Tem porta que Deus só abre para filho obediente. Há um texto em Jeremias, capítulo número 7, e esse texto é o seguinte: o povo está sendo levado para a Babilônia. E Jeremias é o profeta que está falando: Israel vai cair, prepara, a Babilônia vai levar todo mundo, e o povo começa: mas não é justo com nós somos o povo de Deus, e não sei o quê. E aí o texto vem dizendo: a gente vai na casa de Deus, e aí Jeremias vai dizendo: o que adianta vocês virem na casa de Deus e fazer cada um o que quer da sua vida? Vem, em determinado ponto do texto de Jeremias, no versículo 22, capítulo 7, ele diz: o Senhor dizendo ao povo: porque nada falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Porque a conversa deles está sendo assim: por que a gente vai ser deportado para a Babilônia se a gente tem dar oferta e sacrifício para o Senhor? Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Foi só isso que eu pedi para vocês. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não adiante. Já viu gente que a vida só vai para trás? O cara parece que está andando numa esteira, ele não sai do lugar, parou, a coisa vai para trás de novo. Talvez existe uma chave na sua vida que você ainda não se apoderou no reino de Deus, que é a chave da obediência. Tem coisas que só caminham na nossa vida, na nossa história, não é pelo muito sacrifício, mas é pela obediência. Lembre-se sempre, por exemplo, da história de Saul. Saul tinha tudo para dar certo, só que Saul queria fazer as coisas do jeito dele. Num dos episódios, Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, você tem que destruir os amalequitas. Eles são, a palavra hebraica ali é xerém, eles são consagrados para a destruição. É estranho isso, né? Mas é porque Deus estava exercendo justiça naquele povo. Então, a justiça de Deus tem que ser feita sobre todos. Então, você não deixa nada para trás, Saul. Saul falou: tá comigo, é nós. Aí ele vai nos amalequitas, e ele poupa o melhor do rebanho. Mas era para ele destruir tudo, poupa o melhor do rebanho. E aí Samuel chega no acampamento e falou: e aí, Saul, fez o que Deus mandou? Falou: fiz. Aí Samuel, aquele balido de ovelha lá atrás, assim, e tal, assim, mas isso daí? Eu falo assim: não, isso aqui é para sacrifício ao Senhor. E aí vem aquela declaração famosa que a gente conhece de 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente quer compensar desobediência com sacrifício. Anota isso no seu coração: sacrifício não compensa desobediência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E Deus quer de nós obediência, que a gente ande nos seus caminhos, faça aquilo que o Senhor quer de nós. Você que é jovem, está escolhendo os rumos da sua vida, faz o curso de integridade sexual, faz os cursos que a gente está oferecendo para você, procura orientação. Não caia na loucura, por exemplo, de se pôr debaixo de um jugo desigual. Arrebentar a sua vida como Sansão arrebentou a sua vida com Dalila e com as mulheres filisteias. A gente tem dito isso para a nossa juventude. Namoro e casamento, o primeiro princípio do namoro e casamento é natureza espiritual. Luz casa com luz e trevas casa com trevas. Você fala, pastor, é dura essa palavra. É, mas essa é a palavra da vida. Luz casa com luz e treva casa com trevas. É assim. Se eu sou filho de Deus, então eu escolho me casar com uma filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu escolho me casar com um filho de Deus. Eu não vou me pôr debaixo de um jugo desigual. Obedece o Senhor. E quando vier, filha, aquele amalequita, aí ele vai chegar perto de vocês e vai dizer para ele assim, ó, sai para lá, filho, eu tenho a orelha furada. Eu sou serva do Senhor Jesus. Obrigado, mães, por aplaudirem. Obrigado a todos os pais que aplaudiram. Os meninos todos assim. Eu que sei. Lembra da história do Lewis Hamilton. A gente tem a orelha furada, eu pertenço ao Senhor. O que o Senhor quer que eu queira? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como todo bom marido casado faz para sua esposa. O que você quer que eu queira? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o Senhor. O que o Senhor quer que eu queira? O filho que assim, é aprender esse caminho de obediência e nos deleitarmos nele. O que mais eu penso que está aqui eu preciso investir um pouco mais de tempo. Essa liberdade verdadeira do Senhor, ela passa por dependência. Diz o texto, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Sabe o que ele está escolhendo aí? Ele poderia escolher ir embora sozinho. Mas ele está escolhendo as relações, ele está escolhendo o dono, ele está escolhendo a esposa, ele está escolhendo os filhos, ele está dizendo, não é para eu andar como um ermitão nessa vida aí, é para eu andar com outras pessoas, é um ciclo de dependência. Há um livro muito bom, recomendo a todos que leiam esse livro, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb, e ele fala sobre como a igreja pode ser um lugar de transformação para as nossas vidas quando a gente vive os relacionamentos que só a igreja pode proporcionar para nós. Relacionamentos saudáveis de servir, de ser servido, de liderar, de ser liderado, de ser pastoreado, de pastorear, de cuidar, de amar. E como isso vai tornando a nossa vida muito mais segura. É por isso que ele chama a igreja de lugar mais seguro da terra. Em determinada altura do livro ele diz assim, não precisamos de mais técnicas ou conselhos. Precisamos de pessoas que nos ouçam com o coração aberto e nos levem para a cruz. Às vezes a gente está procurando um monte de coisa, mas o que você precisa é de gente na sua vida. Gente saudável, que desenvolva com você um relacionamento que te leve para a cruz. É por isso que a gente faz aqui, vez sim, vez não, um apelo para que você esteja nos nossos pequenos grupos. Quantos aqui estão em pequeno grupo e o pequeno grupo tem sido uma bênção na sua vida? Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, porque pequeno grupo é bênção. É bênção. Toda semana a gente vai lá humildemente, abre a nossa casa, faz um círculo de cadeiras, olha um no rosto do outro e começa a falar da nossa vida, e canta junto, e ora junto, e partilha a palavra junto, e leva os fardos uns dos outros juntos, e se aconselha mutuamente, e serve, trabalha e ama, e ganha gente para Jesus. Pequeno grupo, irmão, você que não está no pequeno grupo ainda está perdendo tempo. Pequeno grupo multiplicador é vida. É vida de Deus na nossa história. E aquele servo está dizendo, não, eu quero estar com o meu dono, eu quero estar com a minha esposa, eu quero estar com os meus filhos. Há uma mentira sobre liberdade, pregada especialmente na era pós-moderna, que fala que liberdade é autonomia. E se você quer ser livre de verdade, você tem que buscar a sua autonomia. Eu chamo isso da mentira da autonomia. E qual é a mentira da autonomia? Que para você ser livre de verdade é não precisar de ninguém.
Se você não precisa de ninguém, então você é livre de fato. O pastor Paulo Borges, que faz um trabalho com pessoas de rua, numa das suas entrevistas ele conta uma história que é mais ou menos assim. Eles pegaram uma menina de rua, uma menina em situação de rua, levaram para sua casa, colocaram ela no quarto, preparado e tal. E ele percebeu que ela dormia no chão. E aí ele ia lá toda noite e falava assim: dorme na cama, a cama está preparada para você. Dorme na cama, a cama está preparada. Dorme na cama. Chegou um momento que aquela menina chegou para ele e falou assim: eu durmo na cama se eu quiser. E aí ele se atentou de que existe um emparelhamento entre, por exemplo, o magnata mais rico da cidade e a pessoa que mora na rua. Ambos estão procurando a mesma coisa. A pessoa que anda de Ferrari e a pessoa que não tem condição nenhuma. A pessoa que vive para trabalhar e para construir um grande império, e a pessoa que às vezes abre mão de determinadas situações da vida para estar na rua. Ambas estão buscando o mesmo tesouro: fazer o que quiser, na hora que quiser, sem prestar conta para ninguém. Eu não preciso de ninguém. E às vezes a gente acha que isso é verdade. Eu deito na cama se eu quiser. E eu estava pensando sobre isso. Eu separei uma imagem aqui, ó. Quem pode passar para mim, por gentileza? Meu que furou. Quem brincou disso daqui quando era criança? Aí, volta, por gentileza. Aí, quem brincou disso daqui quando era criança? Aqui, isso, mãos cansadas estão se levantando, né? Tem uns meninos olhando e falando: tem uns meninos olhando e falando assim: que jogo do play é esse, pastor? Né? Que é e tal? Então era o seguinte, ó, quando a TV era preto e branco, era disso aqui que a gente brincava na rua, dentre outras coisas, né? Carrinho de rolemã, né? Jogava bola, betes, com lata de óleo, que o óleo era em lata, certo? Por isso que até hoje os velhos, você sabe o cara é velho quando ele fala assim: vai lá no mercado e compra uma lata de óleo para mim. É velho, ele chama óleo de lata ainda. Então a vida era assim, era isso que a gente tinha para fazer nas férias. E nas férias a gente ficava na rua. Acho que era melhor para os pais nessa época, certo? Então a gente ficava na rua o dia inteiro. E uma das coisas que a gente fazia era soltar pipa. Eu nunca fui muito bom. Pipa, papagaio, depende da sua época. Então a gente tinha todo um projeto aerodinâmico, que você juntava ali os palitinhos, colava e colocava um papel e fazia ali a rabiola e o negócio e a linha. Não pode passar cerol que não é de Deus, certo? Então você está ali, e aí você começava a empinar seu papagaio, empinar sua pipa, né? Para que ela fosse ganhando altura. Bom, muito bem. Vamos imaginar que essa pipa está cansada, né? Ela fala assim: eu queria ir mais alto. Eu queria ir mais alto, eu queria ir mais longe, eu queria ir para outros lugares. Agora fica esse cara aí me segurando com essa linha, me segurando do outro lado. Me solta, me deixa, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ir para outro lugar. Vamos supor que ela conseguisse cortar a linha. Ou que um amigo mau seu cortasse a sua linha. Quando corta a linha da pipa, o que acontece? O que acontece? Por um tempo ela pode até meio planar, mas a primeira coisa que acontece é que ela perde a direção. Porque a pipa não foi feita para voar sem controle, ela foi feita para voar sob controle. Para ela voar, ela precisa de controle, de âncora, de leme. O fio é a âncora, é o leme. Falando de física, é aquilo que mantém o atrito dela com o vento, o necessário para que ela continue voando. Mas se o grande desejo dela, de estar só, de estar completamente livre, se realiza, sabe o que acontece? Ela perde a direção e ela cai, se esborracha no chão, se perde. Então aquilo que para ela era libertação, na verdade era uma perdição. Tem muita gente que na ânsia de dizer que quer libertação, acaba no caminho da perdição. Eu quero ser livre, pastor, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero não sei o quê. Esse caminho fatalmente muitas vezes leva a gente para a perdição. Esse é o discurso, essa é a pregação da serpente no Éden. A serpente chega para Adão e Eva e diz assim: sério? Sério que vocês dependem de Deus? Sério que vocês têm que esperar a viração do dia para o Senhor vir aqui ensinar vocês? Sério que o conhecimento do bem e do mal é necessário que venha Deus e diga: ó, é assim, faz aquilo outro? Vocês precisam cortar o fio. Vocês precisam ser autossuficientes, vocês precisam dar um grito de independência, um grito de liberdade. Comam do fruto, e se vocês comerem do fruto, então os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, que faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. E no momento em que eles comem o fruto, aqueles que eram absolutamente livres, agora são absolutamente escravos de si mesmo.
escravos da sua vontade. Eu vou fazer e acabou. E não existe Senhor pior no mundo do que eu mesmo. Hoje o que eu vejo eu e você somos ensinados na mídia, nas redes sociais, através do produto que a gente recebe na nossa casa, por qualquer meio de comunicação que seja, nós somos ensinados a fazer somente aquilo que a gente quer. Faça suas vontades. Nós somos escravos das nossas vontades. E se você só faz aquilo que você quer, você não é livre, você é escravo da sua vontade. Liberdade não é somente fazer o que quiser. Liberdade é escolher fazer o que é certo. Isso é liberdade. Olha, eu quero fazer tal coisa, mas eu sei que isso é errado, então eu escolho fazer o certo. Liberdade é esse caminho de dependência, de saber que nós precisamos do outro, de escolher fazer o certo. Então é por isso que tem gente que não consegue mais fazer o certo. Você chama uma pessoa e fala assim, vamos jejuar, ela não consegue ficar 12 horas sem comer, ela é serva do ventre dela. Fala, para de falar mal dos outros, mas ela não consegue, ela é serva da língua dela. E você está inflamado, você está adoecido pelo pecado, você está inchado, você está com uma retenção de líquido de pecado em você. Não tem jeito, aquele negócio, você está infectado de um jeito que você não consegue parar. Você é escravo das suas vontades. Liberdade é diferente de autonomia, irmãos. É por isso que o Senhor, quando fala no Sermão do Monte, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra grega ali para pobres é pitokos, né? Que é da onde talvez venha a nossa palavra pitoco, né? O pequenininho. Ele está falando do miserável. É aquele mendigo que se assenta na rua e que ele está numa situação tão miserável que para qualquer coisa ele precisa do outro. E ele diz, você é bem-aventurado quando você sabe que você precisa do outro. Como que eu sei, pastor, que eu sou livre de verdade? No dia em que você consegue viver para servir outra pessoa, aí você é livre. Aí você descobriu o que é verdade, o que é liberdade de verdade, ser livre de mim mesmo. Jesus, irmãos, grava o que eu vou te dizer, Jesus não começou o seu ministério Jesus terminou o seu ministério com uma toalha e uma bacia. Jesus terminou o seu ministério com uma toalha e com uma bacia. Não é que Jesus começou, ele começou por baixo na empresa, né? Tinha que começar lavando os pés do povo. Aí ele foi subindo, não. Jesus terminou o seu ministério com uma toalha e uma bacia, servindo outras pessoas. E aí esse Jesus que nos deixa esse exemplo, a serpente também invadiu o Éden do Senhor. E ela chega para Jesus e diz assim, está com fome, né? Tá, 40 dias aí sem comer, né? Está com fome, né? Transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão. Jesus transformou, irmãos? Sim ou não? Não. Sabe quando veio a resposta a essa tentação da serpente, que foi feita para Jesus? A resposta veio assim, ó. Jesus talvez pensou consigo e disse assim, fica tranquilo, eu vou transformar pedras em pão, mas não vai ser para mim, vai ser para os outros. Eu vou transformar pão. Eu vou multiplicar pão, eu vou fazer aparecer, mas vai ser no dia que for para os outros. Irmãos, Jesus nunca usou o seu poder em benefício próprio. Nunca. Tudo que ele fez foi para os outros. Nossa liberdade é uma liberdade para que a gente possa servir a outras pessoas. Essa é a diferença entre autonomia e liberdade. O que eu estou querendo dizer para você hoje à noite é isso. O mundo diz, o que é a autonomia do mundo? O mundo diz, eu tenho tanto que eu não preciso de ninguém, eu sou livre. Já o discurso do Evangelho não é esse. Jesus nos ensina, eu tenho tanto que eu quero servir aos outros, eu sou livre. Tenho tanto, mas eu tenho tanto que eu quero servir aos outros. E quando é que esse Senhor chamado eu é destronado da minha vida? Quando se apresenta um outro Senhor, um Senhor melhor, e o nome desse Senhor melhor é Jesus Cristo. E Ele nos ensinou que a gente tem que se sacrificar pelo outro. Esse Senhor revelado se sacrificou por mim, se deu por mim. É por isso que agora eu repito o seu modelo. E eu fui perdoado, se eu fui perdoado, agora eu perdoo. Se eu fui servido, agora eu vivo para servir. Se eu fui abençoado, agora eu abençoo. Se eu recebi generosamente, agora eu compartilho. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Esse é talvez o resumo da ortopraxia do Evangelho. Porque às vezes a gente é bom de ortodoxia, irmãos.
Nós batistas, o povo da Bíblia, quem é da época que batista era chamado do povo da Bíblia? Jesus, amado. Eu estou ficando velho, não tem pouco batista aqui, né? Não, o povo da Bíblia. Então a gente é bom de ortodoxia, deveríamos ser, citar versículos, tal, a gente é bom, o pastor começa a pregar umas besteiras aqui, a gente já fica meio, pastor, não chama mais esse cara aí não, deu um rolou e tal. A gente é bom disso, essa ortodoxia, mas às vezes a gente não consegue fazer a ortopraxia, a prática da coisa. Ortodoxia do Evangelho é, Jesus disse isso, ortodoxia do Evangelho é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a ortodoxia do Evangelho. Agora, um dos melhores textos de ortopraxia, de praxis do Evangelho, talvez seja Atos, quando Paulo disse assim, não está aí, perdão. Paulo disse, lembrando as palavras do Senhor, melhor é dar do que receber. Melhor. Quão livre você é no dia em que você descobriu que você é melhor dando do que recebendo. Quão livre você é. Então eu quero dizer isso, irmãos, liberdade bíblica é ser dependente de Deus e servo dos irmãos. É uma dependência. Isso é liberdade bíblica. Eu dependo do Senhor e eu sou servo dos meus irmãos. É isso que acontece no nosso coração. Vamos para o fim? Vamos para o último. O que é essa liberdade bíblica? Em último lugar, em quarto, amor. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre. Onde está a raiz da decisão dele, irmãos? Onde está a raiz da decisão dele? Eu amo o meu dono. Essa é a raiz de tudo. Tudo passa por essa ideia de que nós devemos amar. Você já teve experiência, por exemplo, de trocar uma interação com faixa preta de judô alguma vez na sua vida? Já conversou com faixa preta de judô assim? Falou, não, eu sou faixa preta. Você está conversando com a pessoa, o cara fala assim, eu sou faixa preta de judô, você dá um passo para trás, sim ou não? Eu falo, é faixa preta, não é assim? Porque eu fico pensando que você, leigo, trocando uma ideia com faixa preta de judô, ele deve se impor sobre você com uma facilidade, sim ou não? Você pisca, ele pega em você aqui, já se impõe, você já está no chão pedindo clemência, pelo amor de Deus. Aliás, dizem que o judô, o jiu-jitsu, é a arte de dobrar roupa com pessoas dentro. Já ouviu essa definição? É isso que é jiu-jitsu. A arte de dobrar roupa com pessoa dentro. Então você fica meio temeroso, fala, cara, se esse cara pegar aquilo em mim, acabou, deu para mim. Eu fico pensando, nós interagindo com Deus. Você já imaginou a força que Deus tem? O poder que Deus tem? O como Ele poderia se impor sobre nós com extrema facilidade? Ele podia dizer assim, e pronto, a gente faria o que Ele quisesse, não, mas tá bom, Senhor, eu vou fazer. Só que Deus não se impõe sobre nós. A lógica da liberdade no Senhor não é a lógica da imposição, é a lógica do amor. Do amor, eu amo meu dono, é por isso que eu quero servi-lo. Na repassagem da lei, em Deuteronômio capítulo número 15, está falando sobre a mesma coisa, e diz de novo a expressão, se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama. Ele te ama, a ti, a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma só vela, lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. A chave explorada nesses textos sempre é o amor do servo para com o Senhor. E o que isso tem a ver com a nossa relação para com Cristo? É que esse é o exato fundamento da nossa relação com o Senhor. Esse é o exato fundamento do que é de verdade uma liberdade cristã. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo número 5, ele disse assim, irmãos, pois o amor de Cristo nos constrange. Que declaração extraordinária. É como a ideia que ele está pensando aqui, deixa eu ver se eu desenho isso para nós. Imagina que nós estamos aqui hoje, estamos aqui, e se torna membro da nossa igreja o príncipe da família real mais importante do mundo. Sei lá, o príncipe da Inglaterra. Se nós fôssemos ingleses, a gente teria uma certa cultura para com a família real. Mas esse cara se torna membro da Memorial. Ele é príncipe da família real mais importante do mundo. Daqui a algum tempo ele vai ser herdeiro do trono da monarquia mais importante do mundo. Esse cara se torna membro da Memorial. E ele está aqui como membro da Memorial. E o que ele faz? Ele chega aqui e aí ele de repente ele percebe quando tem um papel que ficou aqui no chão no final do culto, ele pega e cata aquele papel.
Aí ele chega mais cedo, ele arruma as cadeiras que estão fora do lugar. Daí, de repente, ele ajuda as nossas irmãs até chegarem ao seu carro. Daqui a pouco, ele está trabalhando lá no Ministério Infantil, está ajudando as crianças estão montadas em cima dele, o cabelo está para um lado, outro para o outro, e ele está alegre, ele está feliz, e ele chega antes, e ele vai depois de todo mundo, e ele está ajudando ali na cantina. Aí na cantina cai geralmente um refri no chão, alguma coisa, as pessoas pisam, o chão fica sujo, e aí você está ali terminando de fazer o seu lanche, aí está aquele príncipe com um aventalzinho, com uma touca, e um pano molhado, e um rodo assim na mão limpando. Como que você ficaria? Constrangido. Sim, mas esse cara que tem a importância que ele tem, está fazendo o que ele faz, por que eu, Zé das Couve, fulano de lugar nenhum, que vai para não sei aonde, sem sobrenome, sem grife, sem pedigree, só porque agora eu comprei meu primeiro carro zero, eu estou se achando? Eu não, porque eu sou membro dessa igreja tem 5 anos, eu sou líder de tal coisa, isso aí é trabalho para outras pessoas. Sabe quem é o príncipe que veio ao mundo e nasceu de mulher, andou em estradas poeirentas, comeu a nossa comida, passou calor, passou frio, passou dores? O nome dele é Jesus Cristo. Jesus. É por isso que a sequência do texto diz assim, o amor de Cristo nos constrange, entendendo nós isto, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos. Por que ele morreu? Para que os que vivem, quantos estão vivos aqui hoje? Dê um bendito glória a Deus. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Pode subir. O meu Senhor não me força, o meu Senhor não me obriga, o meu Senhor, Ele não dá com a chibata nas minhas costas, o meu Senhor levou as chibatadas nas costas no meu lugar. O meu Senhor não me dá o tranco para que eu trabalhe até eu morrer de trabalhar. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por mim. O meu Senhor não exige de mim algo que Ele mesmo não é. O meu Senhor não só quer que eu o sirva, Ele me serviu primeiro. O meu Senhor foi aquele que morreu. Então o que aquele servo de orelha furada está dizendo? E que eu e você, a gente também deveria dizer nessa noite, ao sermos expostos a um mundo que pode nos chamar e dizer, eu posso ir sozinho, eu tenho que olhar para o meu Senhor e dizer assim, para onde é que eu irei nesse mundo? Que lugar nesse mundo é melhor do que a casa do Senhor, do que os meus irmãos? Nem que me paguem todo o ouro e todo o dinheiro do mundo, eu arredo o pé desse lugar, porque estar com o Senhor é a melhor coisa da minha vida. Eu quero estar com o Senhor, eu amo o Senhor, esse é o meu lugar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Diz a Bíblia, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nossa relação com o Senhor passa por isso. Não é medo de ir para o inferno, irmãos, é desejo de estar com o Senhor. Eu amo. Tem coisas que a gente só vai conseguir avançar no Senhor quando a gente amá-lo mais. Amá-lo mais do que todas as coisas, e desejar ardentemente estar com o Senhor. O servo de Deus, ele não tem uma coleira atada ao pescoço, algemas nas mãos ou uma bola de ferro no pé. Ele tem uma aliança no coração. Esse é o servo de Deus. Não te obrigando, você não está entendendo, ninguém me obriga a nada, eu sou livre. Mas por que você faz? Faço porque amo. Porque você renunciou? Porque amo. Porque você obedece? Porque amo. Porque você está com as outras pessoas? Porque amo, eu amo o Senhor. Ele é a razão da minha vida. Encerro com esse texto. Salmo 40, versículo número 6 diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito tudo a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu.
A tua lei está dentro do meu coração. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Muitos comentaristas bíblicos vão dizer que essa expressão abriste os meus ouvidos, e essa palavra abristes, esse termo hebraico, ele só vai aparecer aqui e no Salmo de número 22, que é o Salmo messiânico, que diz que os pés e as mãos do Senhor foram furados, foram transpassados. A palavra hebraica karita é furar. Então o que ele está dizendo aí é: furaste meus ouvidos. E muitos vão dizer que a ideia do salmista é fazer alusão exatamente àquele escravo que furava as suas ovelhas, que furava as suas orelhas. Então é como se ele estivesse dizendo: sacrifício e oferta não quiseste, furaste meus ouvidos. E aí tem um tesouro nesse texto: se o Senhor furou as minhas orelhas, agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor.